Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. Eu decidi, ao lado de três membros do Ministério Público, membros também da diretoria do MP Pró Sociedade, fazer um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O presidente do STF, Dias Toffoli, tem tentado atuar como um conciliador nas várias confusões que envolvem os poderes. O que ele tem conseguido colher é críticas e de todos os lados. Vamos explicar por quê aqui no 15 Minutos, que também fala sobre o real interesse dos norte-americanos por trás da possibilidade de um acordo comercial bilateral com o Brasil. Vamos lá então? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, parece que virou alvo de políticos de todos os lados, não importando aí o viés ideológico. Ao mesmo tempo em que ele vê sendo entregue no Senado um pedido de impeachment, assinado por partidos mais ligados à centro-direita, o Dias Toffoli foi duramente criticado por partidos de esquerda por ter decidido suspender as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. Afinal, quem é o ministro Dias Toffoli? O repórter Olavo Soares, aqui da Gazeta, assina a reportagem sobre o assunto e nos ajuda a entender aqui no 15 Minutos um pouco mais dessa figura. Olavo, primeiro vamos aos fatos aqui, né? Como o ministro Dias Toffoli virou ministro, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal efetivamente. Oi, Márcio, pessoal, um prazer falar com vocês. Bem, o Toffoli ele tem uma história interessante, porque assim, o Toffoli, o histórico dele, político, é ligado diretamente ao PT, né? Não é uma teoria da conspiração, não é uma forçação de barra. O Toffoli, ele era um advogado convencional, né? Uma pessoa que se formou em Direito e trabalhava como advogado, e ele trabalhou como advogado do PT na Câmara dos Deputados e em campanhas do ex-presidente Lula, as campanhas do Lula que foram vitoriosas em 2002 e 2006. Então, ele teve essa atuação, começou a se destacar e foi convidado pelo Lula para ser o advogado-geral da União, né, o titular da AGU, da Advocacia Geral da União. Ficou na AGU de 2007 para 2009, quando foi chamado para o Supremo Tribunal Federal, o que foi uma grande surpresa, porque assim, o Supremo, ele é o topo da carreira jurídica brasileira, né, ele é um lugar, são apenas 11 ministros, é o topo, é o ápice que uma pessoa pode chegar no meio jurídico nacional, e ele é reservado para as pessoas, isso está na Constituição, que tem notório saber jurídico. E o Toffoli, até então, ele era uma pessoa que não tinha uma produção acadêmica vasta, não tinha livros, enfim, de referência, não era um acadêmico, um jurista conceituado, e era, sim, uma pessoa de ligação partidária. E se tornou ministro, né? Então, assim, foi uma coisa muito chocante à época, e desde então o Toffoli lida com essa pecha de ser ministro do PT, né? Pois é, mas e aí como é que passa, né, desse ministro do PT e passa a ser praticamente um inimigo do PT e das esquerdas, né? Como é que é esse processo de transição, quando exatamente que é marcado por isso, hein, Olavo? A imagem do Toffoli mais vinculada com o PT perdura até o mensalão, né? Recapitulando, o Toffoli foi indicado para o Supremo em 2009, em 2012 ocorreu o julgamento do mensalão em que o Toffoli votou favoravelmente aos réus em quase todos os casos, em muitos casos. Ele votou, por exemplo, pela absolvição do José Dirceu, que havia sido chefe dele no PT. A gente lembra que o mensalão, o Supremo votou pela condenação da maior parte dos acusados, na maior parte dos crimes, e em quase todas as votações havia o Ricardo Lewandowski e o Toffoli do outro lado. Então, naquele momento, o Toffoli ainda era um ministro vinculado ao PT, vinculado não, né? Eu vou até usar uma outra palavra. Ele era um ministro com a imagem colada ao PT, que as pessoas colavam o Toffoli ao PT. Mas as coisas começaram a mudar a partir dali. O mensalão, de certo modo, ele foi meio que uma virada, assim, uma curva a partir daquele momento. 4 anos depois do mensalão, a gente tem o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Durante o processo de impeachment, o Toffoli não move uma palha, digamos assim, para frear o impeachment. Pelo contrário, quando ele foi questionado sobre impeachment, ele fala claramente que o impeachment, na opinião dele, não é um golpe, que todo o processo que estava correndo no Congresso Nacional estava correndo de acordo com a legalidade. Ou seja, a partir daquele momento, o Toffoli começa a ser questionado também pelo PT, de quem ele era, entre aspas, um ministro até então, né? Ele também teria atuado aí como uma espécie de um conciliador entre os poderes. Num episódio recente desse ano, inclusive, ele falou sobre isso numa entrevista recente à revista Veja. Será que esse papel de conciliador, ou de tentar conciliar, pelo menos que ele disse que tentou fazer, é um dos motivos dele estar sendo alvo aí de tiros, entre aspas, claro, de todos os lados, Olavo?
Olha, eu acredito que sim, pelo seguinte: a gente tem no Brasil hoje uma nova realidade, né, que foi que o Brasil vive desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, né? A gente sabe que o Bolsonaro ele venceu a eleição com um partido pequeno, com um discurso diferente, em grande parte sem formar alianças com as forças políticas que governavam o Brasil desde a redemocratização. Então, outras lideranças acabaram tomando a frente. Com esse contexto que foi desenhado, houve espaço para algumas crises institucionais. Então, a gente teve, por exemplo, no caso do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia tomando uma grande relevância, sendo talvez o presidente da Câmara mais relevante dos últimos 20, 25 anos, enfim. E no caso do Dias Toffoli é algo parecido. Por quê? Porque esse contexto de tumulto, de uma certa indefinição de quem é presidente, de como o presidente vai se portar, como ele vai se relacionar com as outras instâncias de poder. Então, nesse contexto todo, o Toffoli acabou sendo muito importante, porque ele conseguiu fazer com que o Supremo não fosse mais um foco de conflito, né? E aí cabe destacar também, você mencionou esse episódio do primeiro semestre, mas eu vou destacar um outro mais recente, que foi essa quase transferência do ex-presidente Lula, que seria enviado de Curitiba para São Paulo. Só para recordar rapidamente, foi um episódio em que o Lula ele seria movido não a pedido da sua defesa, foi uma determinação do Judiciário de Curitiba, que ele seria enviado para São Paulo, para o presídio de Tremembé, algo que a defesa dele contestou, disse que não seria positivo para ele. Enfim, quando isso ocorreu, isso foi numa quarta-feira, aqui em Brasília, houve uma reação muito grande de políticos de diferentes partidos, não só de esquerda como de centro, até alguns de direita, democratas, enfim, que foram contestar e foram até o Toffoli. E o Toffoli agiu para que o Lula não fosse transferido. Então, ou seja, foi mais uma atuação de panos quentes, mais uma atuação de fazer com que, usando um linguajar mais simples, de fazer com que o circo não pegasse fogo. Então, sim, ele tem atuado dessa forma realmente mesmo. Pra gente fechar, Olavo, e por que a deputada estadual de São Paulo, a Janaína Pascoal, do PSL, aquela mesma que foi uma das autoras do impeachment da ex-presidente Dilma, quer agora o impeachment do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, hein? Olha, são alguns fatores, né? O Toffoli e outros ministros do Supremo, eles estão já, faz bastante tempo, questionados pela população, pelos políticos, por algumas questões, como, por exemplo, os pedidos de vistas eternos, né? Só para explicar melhor o que é isso. Todo ministro do Supremo, ele pode, quando há um julgamento em curso, pedir vista. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele adia o julgamento para ele avaliar o processo o quanto tempo ele quiser, até ele tomar uma decisão. Acontece que isso é feito meio que sem regra. Não há um tempo máximo para que o ministro fique com o julgamento em suas mãos. Ou seja, na prática, isso acaba sendo feito para adiar, para desvirtuar um julgamento. Além disso, tem muitas denúncias de corrupção envolvendo o próprio Toffoli. O Toffoli foi mencionado pelo Marcelo Odebrecht, o empreiteiro, que nós sabemos que é um dos principais pivôs dos esquemas de corrupção do Lava Jato. O Toffoli ele foi citado pelo Marcelo Odebrecht com o codinome amigo do meu pai, né? O amigo do pai seria o Lula e o amigo do amigo seria o Toffoli. O Marcelo não esclareceu direito o que era esse amigo do pai, ou melhor dizendo, qual seria o esquema relacionado com o amigo do pai, mas tudo indica que era algo para liberação de uma usina hidrelétrica. E isso foi quando o Toffoli ainda era advogado-geral da União, no período entre 2007 e 2009. Então, assim, o que a Janaína Pascoal pede é investigação sobre a atuação do Toffoli e de outros ministros. E eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que o ministro tenha cometido qualquer tipo de ilícito necessariamente. Por quê? Além de tudo, ocorre no Supremo Tribunal Federal um grande corporativismo. Não houve até hoje no Brasil nenhum processo de impeachment de ministro do Supremo que tenha sido levado à frente. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nenhum ministro foi afastado. Eu estou dizendo que os processos sequer foram instalados, sequer foram implantados. O que eu estou dizendo, sem medo de errar, é que nenhuma autoridade pode utilizar o seu poder para se blindar. E, infelizmente, é isso que está acontecendo no centro do Supremo Tribunal Federal. Há um sentimento geral de impunidade em torno do judiciário, que é isso que a Janaína Pascoal e um grupo de senadores tenta reverter com esse pedido de impeachment do Toffoli. Quando os senadores perceberem que não é um movimento para colocar o legislativo contra o judiciário, talvez eles se sintam mais confortáveis para apoiar. Olavo, obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Eu agradeço, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima.
O Brasil começou hoje a negociação de um acordo comercial com os Estados Unidos. E, para isso, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o secretário de Comércio americano Wilbur Ross Jr. Em uma resposta quase que imediata à formalização do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a sinalização dos Estados Unidos de que pretendem negociar um acordo comercial bilateral com o Brasil causou surpresa e até entusiasmo aqui no mercado brasileiro. Mas o que está por trás dessa intenção dos norte-americanos, hein? Eu convidei aqui o Roger Pereira, repórter da editoria de República, que assina matérias sobre o tema aqui na Gazeta, para a gente analisar esse assunto. Ô Roger, na reportagem, uma das reportagens que você fez, explica que no fundo dessa intenção dos Estados Unidos em um acordo com o Brasil, está muito mais a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Por que exatamente? É isso, Márcio. Primeiro a gente tem que lembrar que a sinalização de um acordo dos Estados Unidos com o Brasil, que veio primeiro com a declaração do presidente Donald Trump e depois com a visita do secretário Wilbur Ross, secretário de Comércio americano ao Brasil, já surpreende, né? Porque o Trump está sendo criticado por fechar o mercado americano, haja visto que ele tem feito com a China, por exemplo. E daí, quando a gente vai analisar o impacto disso, que impactaria para os Estados Unidos um acordo com o Brasil? Importações e exportações para ou do Brasil, né, nos Estados Unidos, representa 1% apenas da balança comercial deles. Então, é um impacto muito pequeno, Sim. né, quando se está negociando, por exemplo, uma questão com a China. No entanto, dá para dizer que eles se assustaram com o acordo que o Mercosul fechou com a União Europeia. Por quê? Porque o Brasil concorre diretamente com os Estados Unidos em exportações para a União Europeia de produtos como soja, carne, açúcar, suco de laranja, e a União Europeia, sim, a União Europeia é o principal mercado dos Estados Unidos. Então, essa sinalização dos Estados Unidos de acordo com o Brasil, mas deixando claro que vai aguardar os termos do acordo União Europeia-Mercosul, é muito mais uma resposta a esse acordo. Quer dizer, uma preocupação muito maior com esse mercado da União Europeia e não necessariamente das relações bilaterais Brasil e Estados Unidos. Isso, tanto que o Wilbur Ross deixou bem claro que só vai se negociar um acordo do Brasil e Estados Unidos depois que ele tomar conhecimento dos termos do acordo com a União Europeia. Uma tentativa deles de pressionar e até influenciar aí os termos desse acordo. Então, o Brasil fez esse movimento em direção ao Mercosul, fez o mesmo movimento já junto com o Mercosul para a União Europeia e agora está fazendo um movimento com os Estados Unidos. E esse acordo, que é bom que a gente diga também, né, que foi tão celebrado, porque afinal é importante, foram 20 anos de tratativas e saiu o acordo Mercosul-União Europeia, mas que não é tão rápido assim também para se colocar em prática muitas dessas medidas, né? Isso deve durar mais alguns anos. Pelo que se calcula, né, ainda formar as bases desse acordo, definir quais produtos entrariam, quais produtos não entrariam, se algum produto teria ou não alguma taxa ou todos seriam zerados. E daí, o mais difícil, aprovar esse acordo nos congressos de todos os países membros dos dois blocos. E daí tem uma eleição na Argentina que pode complicar, tem muitos fatores que podem complicar ainda. O acordo com a União Europeia, pelo menos mais uns 2 anos. Então, saída do governo Bolsonaro aí pode estar com esse acordo formalizado. E quais seriam os principais riscos e benefícios de um eventual acordo, né, Brasil e Estados Unidos, voltando a essa possibilidade aí que foi sinalizada pelos norte-americanos? Roger? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que os negócios com o Brasil representam apenas 1%, os nossos negócios com os americanos são 16% da nossa balança comercial. É um montante significativo. Então, ter produtos brasileiros chegando nos Estados Unidos com taxa zero, né, ou com a taxa bastante reduzida, abre um universo aí de possibilidades de negócio para o comércio exterior brasileiro, para a indústria brasileira, bastante interessante. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas, por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol. Por outro lado, os produtos americanos também vão chegar aqui com essas taxas mais baixas. E enquanto hoje os produtos brasileiros são taxados em 2%, 3%, até 4% as exportações brasileiras para os Estados Unidos, tem produto americano que chega aqui com 16%, 18%, 40% de taxa. Então, imagina esses produtos aqui no Brasil com taxa zero. Para quem compra vai ser sensacional, né? Mas para quem vai concorrer com eles,
Mas mesmo assim, Márcio, a indústria se diz confiante, porque acha que vai poder comprar insumos, matérias-primas, equipamentos que eles precisam importar dos Estados Unidos também mais barato, o que vai poder reduzir os preços deles e fazê-los mais competitivos. Mas também, todos os representantes da indústria e do comércio exterior que a gente ouviu condicionaram esse acordo à aprovação da reforma da Previdência, aprovação da reforma tributária para deixar a indústria brasileira competitiva, né? Com menos burocracia, menos carga tributária. Roger, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. E esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. E não esqueça, hein, para ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!